Olá pessoal, boa noite. Começa agora mais um Família Projeto de Deus. Boa noite, Silvia. Boa noite, amor. Boa noite a você de casa que está ligado aqui na Rede Século 21. Quem nunca ouviu falar sobre a parábola do filho pródigo? Sobre a partida de um filho da casa de seu pai e sobre as lições que ele aprendeu. Com essa parábola, também aprendemos uma história de uma família que se reconciliou. E quantas famílias estão precisando se reconciliar nesse momento, né, amor? É verdade. Tem muita família hoje, nesse momento, que precisa dessa reconciliação. E ontem a igreja celebrou o dia de Santa Mônica e hoje celebra o dia de seu filho, Santo Agostinho. Ele que foi convertido pela oração poderosa de sua mãe. E você sabe que aqui na Associação do Senhor Jesus, nós recebemos muitos apelos de pessoas que querem a conversão de seus filhos ou a restauração da sua família. Então, para falar mais sobre o assunto e quem sabe até fazer que você tome uma decisão e se reconcilie com seus familiares, nós vamos receber o Júlio Borges. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, pessoal. É um prazer estar aqui, Silvia, Carlão, Karine. Peço que nessa noite Deus nos abençoe com esse tema, né? Que tomara que muitos jovens de muitas famílias estejam assistindo a gente essa noite. Legal, que você tem um testemunho bem bacana, né? Sim, com certeza. E também nós estamos recebendo a Karine Castro, que é psicóloga. Bem-vinda, Karine. Obrigada. Uma alegria. Obrigada, boa noite. Boa noite. E você de casa, já precisou se reconciliar alguma vez com seus pais ou com seus filhos? Envie hashtag sim ou hashtag não para o nosso WhatsApp 19 99902 0021. Você também pode mandar uma mensagem contando a sua história. Você precisou se reconciliar com seus pais? Você precisou se reconciliar com seus filhos? Manda a sua história, o seu testemunho para a gente também. WhatsApp 19 99902 0021. E a gente queria começar com essa parábola do filho pródigo, que coloca pra gente, né? Você já deve ter visto, né? Acho que todos nós aqui já lemos. E essa parábola, ela fala daquele filho que foi embora, né? E partiu, pegou toda a sua herança e saiu da casa dos pais, né? E a gente, ao olhar essa parábola, muitas vezes a gente se coloca no papel desse filho e às vezes nós nos colocamos no papel do filho mais velho, né? E eu queria começar perguntando que nessa parábola, do mesmo jeito que tem o filho mais novo, né? Que chegou e falou, não, quero minha herança, estou indo embora e adeus, muito obrigada por tudo, né? Vou gastar o que eu tenho, do jeito que eu quiser. Também tem o filho mais velho, que no começo ele ficou do lado do pai, né? Para quem, a gente não vai conseguir ler aqui agora, mas para quem já conhece a história, sabe isso, né? Que o filho mais velho ficou ao lado do pai. E muitas famílias têm se desfeito por causa disso, né? Muitas coisas têm acontecido, as famílias têm se desentendido, o filho vai embora e acha que já tem o direito de receber toda a herança, o outro filho que fica, que é o filho mais velho, acha que tem o direito de ser o mais amado e mais querido porque ele ficou do lado dos pais. E eu queria começar perguntando para você, Júlio, você tem uma história bacana para contar para a gente, que você teve um pouco dessa de filho pródigo. Como é que foi isso? Bom, primeiro essa parábola, ela abre margem para a gente refletir em vários aspectos, assim. Claro que, nesse ponto de vista da minha vida, eu sou o filho que pegou toda a herança e gastou, né? Mas tem também alguns, eu vou até repensar aqui alguns pontos, inclusive esse do filho mais velho, mas o primeiro ponto que eu queria falar, e falando da minha vida, é que geralmente quando a gente lê a passagem a gente pensa no dinheiro, né? Ele fala para o pai que quer a parte dele e vai embora. Mas eu faço uma analogia com a minha vida
E pensando em tudo que eu aprendi desde criança com os meus pais e tantas pessoas que devem estar vendo o programa, devem estar pensando da mesma forma, não foi o dinheiro que é o mais importante, mas a herança que a gente às vezes rasga e joga fora é tudo que os nossos pais deram e ensinaram de valores. Quantas vezes a gente quer viver a nossa vida do jeito que a gente quer viver, da forma que a gente entende que quer viver? E que foi a gente assim acha que eu é o fiz. certo, né? Exato. Eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, quando eu decidi sair da igreja. Tive uma mudança muito forte na minha vida de mudar de colégio. Conheci as famosas más companhias que meus pais tanto falavam. Só que as más companhias, um dia eu me tornei essa má companhia, né? E a gente precisa entender que muitas vezes esses valores que a gente carrega tanto, com tanto amor, chega uma hora que o nosso egoísmo e a nossa falta de fé, inclusive nos pais que ensinaram com tanto amor, tanta coisa para a gente, como eu falei, a gente fala, olha, eu vou viver do meu jeito, e a gente, dessa maneira, acaba caindo nos erros que a vida oferece. E sempre eu falo com os jovens, né, que a gente não pode ser hipócrita. O mundo oferece coisas tão legais e tão gostosas, mas ao mesmo tempo tão curtas, de um prazo, né, de vencimento tão curto, e ao mesmo tempo tão falsos. E aí, quando a gente escolhe essas coisas, quando a gente perde todos os valores que a gente tem, tudo aquilo que a gente recebeu da nossa família, é que a gente acaba caindo por si, que é a história do filho pródigo, né? Que ele pensa, olha, na casa do meu pai até os funcionários recebem do bom do melhor, imagina eu que sou filho, né? E eu pensei desse jeito. O meu caso foram as drogas, né? Eu comecei a usar, primeiro, alcoólatra. Primeiro, matava muita aula para beber. Começa muito por aí, né, Júlio? Eu acho que é uma droga que fala, é uma droga lícita. Então, você pode usar à vontade. E aí que está o grande perigo, né? E o perigo está que, assim, todo mundo sabe que é errado. Você, sendo menor, usar bebida alcoólica. Mas, infelizmente, a gente vive num país ou num mundo onde você vai num bar ou em qualquer outro lugar, e não importa se você tem 15 anos, eles vão vender para você do mesmo jeito. E a gente não vive com os nossos pais a todo momento. Então, eu sempre falo para os adolescentes, o projeto, né, social que eu tenho hoje chama Escolhas, porque a vida é feita de escolhas, né? Você escolhe todo o tempo, inclusive quando você tem 14 anos, você escolhe se você vai ficar na aula ou se vai matar a aula para beber e fazer outras coisas. E as consequências você colhe no futuro. Na hora pode até ser divertido. É maravilhoso. É uma bagunça, todo mundo está ali, você tem um milhão de amigos. Só que na hora da dificuldade, aí não aparece ninguém. Não são amigos de verdade, não né? são. Ô, Karine, e a gente vê também, o Júlio está falando do aspecto do filho, né? Que sai e não quero relação com meus pais e tudo. Agora tem pais também que não sabem lidar direito com essa independência do filho. E ficam tentando, às vezes, segurar o filho. E o filho, às vezes, fala, eu não quero seguir a profissão do meu pai. Eu vou seguir outra profissão. E o pai pode ver isso como uma ingratidão também do filho, né? É um outro aspecto também. Isso. E eu acredito também, né, Carlão, como você mesmo colocou, assim, olha, tem os dois lados, né? Acho que isso é muito pessoal, né? Porque o ser humano, ele é um ser único, né? Tem os pais que se sentem ingratos porque não querem fazer o que os filhos não querem fazer, o que eles querem que seja feito, né? Sentem uma certa ingratidão dos filhos para com eles, isso mesmo. Mas eu vejo assim, né, de que quando existe o equilíbrio no casal, né, o equilíbrio na família, né, torna-se mais fácil para os pais aceitarem até essa saída do filho. E porque como o próprio Júlio falou, a questão das escolhas, né? Esse filho escolheu sair, tá? Eu escolhi sair para eu viver a vida da forma como eu acho que deve ser vivido, né? Mas quando existe o equilíbrio entre o casal, os filhos fazem, talvez, não sei se eu posso dizer assim, talvez, mas as escolhas, tem as escolhas necessárias,
né, que são importantes para a vida dele. E como eu posso dizer que a liberdade, né, respeitando essa liberdade, E assim, e também, Carlão, a questão assim, quando os pais se sentem ingratos também, existe aquele pai ingrato ou aquela mãe ingrata que não compreende a escolha dos filhos, né? Aquele vazio que eles têm. Não sei se eu fui clara na a gente tem muita coisa ainda, a gente vai voltar nesse assunto ainda, porque a gente cria os nossos filhos para serem livres, né? E eles vão ter que tomar essas decisões, né? Isso. Então a gente já vai retomar esse assunto, tá claro, sim. Agora, Júlio, isso acontece apesar, isso que você falou, de ir atrás de uma companhia também, porque às vezes pode ter algum pai, alguma mãe que está nos acompanhando e fala, meu filho se envolveu com más companhias e tudo. E apesar dos pais ensinarem, formarem, mostrarem o caminho, darem bom exemplo, o filho, ele mesmo toma a sua decisão, né? E é o caso da minha vida. Os meus pais, eu tenho mais 2 irmãos mais velhos. Aliás, um beijo para eles, eles devem estar assistindo. E eles foram criados da mesma maneira que eu, levados para a igreja, escolas do bairro, ali, escolas estaduais, sempre com acompanhamento dos amigos, da comunidade, aquele crescimento natural e sadio. Só que eu escolhi, porque para mim aquilo era uma escolha da aventura, do diferente. E isso é uma coisa, como você falou, Karine, é muito pessoal, né? Isso. Os pais, eles criam para o mundo, como diz o ditado, criam com liberdade, mas não se pode tirar a liberdade que é realmente pessoal de cada um de fazer o que quiser da vida. E por algum momento da minha vida eu fui esse filho pródigo que rasgou literalmente tudo que meus pais ensinaram. Eu saí da igreja, achava chato, não gostava, não entendia aquilo. Hoje eu vivo na igreja porque eu amo, eu entendo o que é isso. Mas com 15 anos, não. Já os meus irmãos nunca saíram. Então, assim, foram escolhas que eles fizeram. Mas os pais, eu sempre, quando eu falo com os pais, eu falo, não é culpa de vocês. Não carreguem esse tipo de culpa, porque a escolha realmente é individual. O que vocês podem fazer é conversar. O Dunga, que é um pregador missionário que eu amo de paixão, ele falou uma coisa uma vez que eu nunca esqueci. E eu vou levar isso para a minha vida. Conversem com os filhos desde pequeno até a fase adulta, olhando nos olhos. Vocês vão saber quando eles vão mentir. Então, talvez, não estou culpando os meus pais, longe disso, mas se talvez meus pais olhassem para mim, olhassem no fundo dos meus olhos, desde quando eu era criança até a adolescência, quando eles perguntassem algo para mim, eles iam saber que eu estaria mentindo, alguma coisa assim. Mas não é culpa deles. Eu estou falando assim que é uma ferramenta que a gente tem hoje para tentar discernir o que está acontecendo na vida dos filhos. Né? Então, eu queria voltar um pouquinho nisso que você está falando, porque assim, muitos pais adoecem pelas escolhas dos filhos, né? Eles adoecem juntos, né? Adoecem juntos. O filho está doente, né? E os pais adoecem juntos. É muito triste, porque assim, a gente tem um amor pelos filhos, e eu falo para os meus filhos, vocês só vão entender quando vocês forem pais. O que é um amor de um pai e de uma mãe, né? Então, a hora deve ser um sofrimento muito grande quando você vê o filho indo para um mau caminho, né? E eu acho interessante nessa parábola do filho pródigo, ela está em Lucas, no capítulo 15, no versículo 11. E ele diz assim que o filho chegou para o pai e falou, pai, me dá a parte da herança que me cabe, né? E quando você recebe a herança, é quando o seu pai já morreu. Então, naquele momento, é como se ele enterrasse o pai e a mãe, né? Me dá a herança, eu quero ir embora e quero fazer o que eu quero. Você imagina, né, Júlio, você com 15 anos, que maturidade você tinha para fazer as suas escolhas, extremamente né? Não, e você achava que você sabia tudo. É ou não é? E assim, nesse projeto que eu vou nas escolas, né, falar sobre drogas, eu falo isso com eles. Eu falei, eu já tive essa idade de 15 anos e eu sei que na cabecinha de vocês podem tudo, vocês sabem tudo, isso, né? E tem uma total liberdade para escolher com uma autoridade, né, absurda. Mas na verdade não tem. E eles sabem que não tem, mas por uma questão de desafio eles vão além. Eu sempre converso com eles dizendo o seguinte, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas tem um negocinho chamado autorresponsabilidade. Tudo que você faz vai
ter uma consequência no futuro. Tudo que você planta... Porque não adianta eu chegar na escola e falar para eles assim, por favor, não use drogas. O adolescente, ele gosta do desafio. Se eu falar não use, eles vão falar, tio... Eles me chamam de tio, né? Tio. Tiozão já é. Tiozão. Só assim, tio. Eles vão olhar para mim e falar, você não sabe de nada. Mas quando eu uso a psicologia inversa, falo, olha, vocês podem tudo, mas vocês vão colher o que vocês vão plantar lá na frente, eles pensam. E eles olham para mim e falam, pô, tio, obrigado, porque muitas mensagens que eu recebo no Instagram você me fez pensar em coisas que eu não pensei. E isso, para mim, tem um valor absurdo. Nossa! Né? Porque é essa responsabilidade de escolha. O filho pródigo foi irresponsável. Como que ele mata o pai dele? O pai dele está vivo, ele fala, eu quero a minha herança. É o que você falou. Quem entende um mínimo de direito sabe que a herança só recebe quando alguém morre. Não, e você está morto. Né? Para mim você morreu. E esse sentimento da ingratidão do filho para com o pai, né? Deve ter doído muito. E nós, cada um de nós, somos esse filho pródigo, ingratos para com Deus. Né? Muitas vezes, toda vez que a gente peca, a gente entra nisso, né, Karine? É isso mesmo. Nessa ingratidão com o nosso pai, não é? E é interessante também, que eu até estava lendo isso em um livro essa semana, de que quando a gente ama, né? A gente ama Deus, ama Cristo, nem precisamos pensar muito, podemos agir, né? Que a gente age com amor, esse amor é o maior, né? Então isso eu achei muito interessante, essa parte. Ô Karine, tem outro personagem também, nesse texto do Evangelho, que é o outro irmão, o outro filho, né? Isso. O irmão do filho pródigo. Esse quis ficar na casa do pai e tudo mais, mas no desenvolvimento da parábola a gente vê que ele estava com o pai, mas ao mesmo tempo não estava com o pai. Não estava se sentindo filho, né? Isso. Parece que tem aí uma pontinha de ciúmes dele. Isso acontece também? É uma manifestação de gratidão também entre os irmãos? Isso. O que eu acho interessante também nessa passagem, né, é de que o filho que fica na casa... a sensação que eu tenho é de que ele ficou como um mero empregado, né? Porque para ele ficou servindo o pai, para ele, mas não. Ele ficou fazendo por ele mesmo, para ele ganhar alguma coisa, como se ele quisesse ganhar o amor do pai dele, né? E lá em busca do amor do pai. Então parece que não houve aquela compreensão do que eu até disse para a Silvia, quando ela me falou para vir no programa, né? De que ia ser sobre a ingratidão dos filhos. Eu disse, mas peraí, eu acredito no amor incondicional, né? Dos pais para com os filhos. Então, aquele que ficou na casa como empregado, né? Servindo ao pai, será que realmente ele estava servindo? Então, a visão que eu tenho é de que ele... também. Para um dia jogar na cara, tipo, né? Tá vendo? Eu sou o melhor, porque ele até fez isso, né? Eu sou o melhor, porque eu tive com o senhor até o tempo todo, né? Então eu sou o must. Isso. E de repente a gente percebe egoísta. O sentimento do egoísmo dele. Isso, ele foi egoísmo, porque, como diz, ele ficou olhando para o próprio, desculpa a palavra, mas para o próprio umbigo dele. Com certeza. Para o próprio umbigo e não conseguiu olhar para dentro dele mesmo, né? E até para o pai e para o irmão. Né? Viu o amor do pai para o outro irmão e para ele não. Legal. A gente está recebendo algumas mensagens aqui, a gente espera a sua mensagem também para a gente aqui pelo WhatsApp 19 99902 0021. Manda a sua resposta para cá. Você já precisou se reconciliar com seus pais? #sim ou #não. Ou mande também o seu testemunho, como fez a Neia Oliveira, que mandou a mensagem para a gente. Ó. Liguei a TV agora e vi a minha história. Fugi de casa com 17 anos, grávida, com o pai da minha filha. Minha família era contra, sofri muito com isso. Meus pais ficaram sem falar comigo por 10 anos e sofri horrores com o pai da minha filha, igual minha mãe falava. Minha vida só foi para frente depois de me reconciliar com meus pais. Clamei muito a Deus que me ajudou. Muito obrigado, Neia, pela sua mensagem, pela sua participação.
Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um intervalo rapidinho agora e na volta a gente comenta um pouquinho essa participação da Neia. Fica aí com a gente, daqui a pouco a gente volta. Até já.